Eu me chamo Gabriele Cavalcante, eu sou do curso de Engenharia de Agricultura do Instituto Federal do Paraná, campus Foz do Iguaçu, e atualmente estou no 8º período. E hoje vou falar sobre um artigo que se chama Considerações sobre a levinagem e reprodução de Pieractos mesopotâmicos em viveiros. O pacu tem um grande potencial na agricultura brasileira, porém, a sua reprodução natural em cativeiro ainda é um desafio. Nesse vídeo eu vou detalhar melhores práticas para a reprodução artificial e também a levinagem da espécie, garantindo o sucesso da sua produção. A agricultura moderna exige controle. Com isso, o objetivo é contornar a dificuldade do pacu de em se reproduzir em tanques, simulando o processo que aconteceria na natureza, mas de uma forma controlada e para o processo de alevinagem e reprodução artificial, acontecem 3 atividades, sendo elas a seleção do reprodutor, o manejo e a indução hormonal. No processo de seleção, é muito importante ter um estoque de reprodutores, e eles devem ser de origem genética conhecida, e também livres de doenças e de parasitas. Já no manejo, os animais devem ser mantidos em tanques ou viveiros, em ambiente natural e tranquilo, também tendo cuidado com as condições de qualidade de água, que deve seguir os parâmetros ideais para a espécie. Além disso, tem a alimentação, que é crítica nessa fase. Então, deve ser utilizadas rações balanceadas com níveis ideais de proteína bruta. Já no processo de indução hormonal, ele é utilizado para forçar a desova do animal. E com isso é utilizado o extrato bruto de hipófise de carpo. E ele acontece em 2 doses para fêmea, então a primeira dose a gente aplica 10% dela, enquanto a segunda, os outros 90% após 12 horas. Com isso acontecerá a desova da fêmea, onde precisará ser feita a extrusão. A extrusão acontece quando há maturação dos ovócitos e assim acontece a desova natural. Então, os ovos, eles não podem estar em contato com água. Então, sempre que for fazer a extrusão da fêmea, utilizar bacias secas e não deixar contato com água para não ter ativação antecipada desses ovócitos ocorrendo a fertilização. Já em relação ao macho, a extrusão do sêmen do macho, ela acontece através de uma massagem abdominal. A fertilização ela é realizada com a mistura imediata dos ovos e o sêmen, com a inserção de água. De incubação, os ovos fertilizados são transferidos para incubadoras cônicas, preferencialmente do tipo funil, mantendo a água em constante oxigenação, porque assim ela garante a movimentação para evitar a aglomeração e também a presença de funagem. Acontece a preparação e a adubação do viveiro. A adubação do viveiro ela é essencial para o desenvolvimento de zooplâncton e fitoplâncton, que ele serve como alimento inicial. Outro processo é o povoamento, onde o artigo recomenda a densidade de 30 a 50 alevinos por metro quadrado. Em relação ao transporte dos alevinos, ele é dividido em fases. A primeira fase seria o manejo pré-transporte. Como sabemos, o transporte é uma fase de alto estresse para o animal, então é fundamental suspender pelo período de 24 horas a alimentação antes da sua captura. Para a embalagem, o método mais utilizado e seguro seria utilizando sacos plásticos com água e oxigênio. E a densidade de transporte ela pode variar, mas em geral coloque-se entre 1 e 1,5 kg de alevino por 60 litros de embalagem. E também pode depender do tempo de viagem. Os cuidados que devemos ter em relação ao processo de transporte de alevino é em relação a manter a temperatura da água entre 18 e 20 graus, nessa faixa que seria o ideal para a espécie. Além disso, pode-se fazer a utilização de sedativos leves, como o óleo de cravo, que ele serve em relação ao metabolismo do animal, assim diminuindo o estresse durante a viagem. A reprodução artificial e a levinagem do pacu exigem técnica e atenção em cada detalhe, desde a seleção até o transporte. Com o manejo correto, é possível garantir uma alta sobrevivência e um estoque de qualidade para a produção.